E aí, minha gente, estamos aqui de volta, então, agora para a nossa aula 22, continuando o assunto indústria. Então, nas aulas anteriores, a gente começou a falar desde a primeira Revolução Industrial, né, lá na Inglaterra, a primeira revolução que é a pioneira, depois a expansão da atividade industrial, indo para outros países da Europa, para os Estados Unidos também, chegando até mesmo ao Japão. E aí a gente começa a falar nesse movimento da expansão industrial daquilo que a gente chama na história de Segunda Revolução Industrial. Falamos tudo a respeito e na aula anterior, que foi a aula 21, falamos exatamente sobre dois sistemas de produção que foram resultado de todo esse processo da Segunda Revolução Industrial, Fordismo e o Taylorismo. Pois bem, agora para a gente avançar nessa história de falar sobre indústria, a gente precisa então chegar na terceira revolução industrial e depois falar dos sistemas de produção ligados a esse novo momento da atividade industrial. Agora, apesar de a gente estar falando de geografia, vira e mexe a gente tem que dar aquela contextualizada histórica, beleza? Bom, vamos lá. Para a gente falar de terceira revolução industrial, você tem que entender um pouco sobre o que é esse mundo pós-Segunda Guerra Mundial. O mundo relacionado à Guerra Fria e depois o mundo da nova ordem mundial, que aliás a gente já falou sobre tudo isso em outras aulas. Se você não lembra muito bem, assiste lá as outras aulas de novo. Olha só que beleza. Facinho aqui, né? Bom, vamos pegar alguns elementos aqui da Guerra Fria. Guerra Fria, vamos lembrar, né? Então aquele momento de oposição entre o capitalismo, representado pelo polo, que era os Estados Unidos, e o socialismo, representado pelo outro polo, que era a União Soviética. E dessa briga, desse mundo bipolar, você tinha lá principalmente uma preocupação com relação à preparação militar desses dois polos. Daí a ideia de que eles brigaram, né, constantemente para ter cada um o potencial de armas maior que o outro. O nome disso a gente chama de corrida armamentista. Bom, só que a questão é, para inventar arma nova, você tem que desenvolver novos modelos científicos também. Não é simplesmente assim, vai brotar uma arma nova na mão dos caras. É preciso desenvolver muita coisa para chegar num produto novo, numa nova tecnologia bélica, no caso. Bom, o fato é que ao longo de todo esse processo de produção armamentista, vários produtos e subprodutos foram sendo realizados também. E isso tudo vai influenciar os procedimentos da área industrial. Lembrando que para fazer arma, você tem que ter uma indústria bélica. E, portanto, os reflexos da indústria bélica vão também chegar em outras atividades industriais. Mas não é só isso. Vamos falar principalmente de uma outra coisa, que é a herança da Guerra Fria. Na Guerra Fria, havia toda uma preocupação com relação a observar a superfície da Terra. Então, imagina você aqui o planeta Terra, e aí está você aqui, ó, pessoinha, na superfície. Bom, se você está aqui na superfície, dificilmente você vai conseguir observar o que está do outro lado lá da esfera, porque você está na superfície. Agora, se você por acaso tivesse num ponto mais acima e tivesse aí a capacidade de observar uma área mais extensa da superfície, você teria uma vantagem estratégica, né? Uma grande preocupação das potências durante a Guerra Fria era com relação a saber o que a outra potência estava fazendo. Então a questão do controle da informação e o controle do setor de comunicação era algo vital como estratégia militar no processo da Guerra Fria. Bom, resultado disso é que nessa história de querer controlar a superfície da Terra, as duas potências vão mandar coisas para o espaço. Daí os projetos aeroespaciais, a corrida para conseguir a Lua, para conseguir pôr satélite, né, fora da atmosfera. Tudo isso com o objetivo principal de atender, de controlar aquilo que está acontecendo na superfície da Terra. Então, a corrida aeroespacial
ela é um elemento chave da Guerra Fria. Bom, mas olha só como tudo isso que tinha finalidade militar a princípio vai depois ser colocado também na produção industrial, né, civil, ou seja, que é não bélica, não militar, e também para outras atividades aí do comércio, de serviços. Olha só, aquilo que a gente chama de terceira revolução é justamente um reflexo de todo esse movimento geopolítico que estava ocorrendo ali por volta aí dos anos de 45 até o final dos anos 80. Bom, olha o que vai começar a acontecer. Gradativamente, essas novas tecnologias, principalmente ligadas à chamada inteligência artificial, ou seja, a ideia da informática aplicada à maquinaria, né? Então, os sistemas de controle da informação, olha só como tem tudo a ver com a tal da corrida armamentista e aeroespacial. Então, máquinas com capacidade de guardar dados e processar dados, né? Ou seja, dados ou informação, e tudo isso gerando movimentos automatizados. Então, é nesse momento, né, que vai começar na indústria a era da chamada automação. A ideia é de fundir duas grandes áreas da engenharia. A engenharia mecânica, ou seja, vamos pegar uma máquina que você pode utilizar aí, que é da engenharia mecânica. Sei lá, bicicleta. Né? A bicicleta ela é uma máquina, né, que ela tem uma função mecânica e uma tração, né, a partir da força humana. Agora, quando você coloca, né, um sistema elétrico, né, ligado a um controle de dados, ou seja, alguma coisa da área de informática, ligado a essa estrutura que é mecânica, por exemplo, um braço mecânico, né, ou seja, você cria uma espécie de uma memória para um robozinho para ele executar operações de uma maneira automatizada, automática. Isso se torna algo revolucionário nos sistemas de produção. Porque se antes era preciso uma grande quantidade de operários, né, ali conduzindo a máquina para que ela e abastecendo a máquina, agora a máquina ela pode fazer mais coisas por si própria. Dá para entender? Bom, então, quando a gente fala de terceira revolução industrial, primeiro, é algo que vai acontecer pós Segunda Guerra Mundial, justamente no meio do processo da Guerra Fria, e que, em primeiro lugar, você tem aí o elemento da automação como um ponto-chave. Segundo lugar, a questão da informática, que vai começar a surgir e vai começar a se desenvolver cada vez mais. Em terceiro lugar, os sistemas de comunicação. Vamos só retomar de novo, questão das pesquisas aeroespaciais. Essa ideia de controle sobre a superfície da Terra, ligado principalmente à instalação de sistemas de satélite, que passam a monitorar toda a superfície da Terra. Esse monitoramento ele vai contribuir, entre outras coisas, para facilitar com que a informação de um lugar do planeta chegasse com muito mais velocidade a outro lugar do planeta. Então, sistemas de rádio, de telefonia, sistemas de comunicação no geral vão avançar muito a partir das pesquisas aeroespaciais. Bom, e aí, o que tem a ver isso tudo com a questão da produção industrial? Quer dizer, por exemplo, que uma multinacional, uma empresa que age, né, de uma maneira em grande escala, ela pode agora, por exemplo, instalar uma filial do outro lado do mundo e, a partir da sede, né, do país sede, ter o controle em tempo real sobre aquilo que está acontecendo do outro lado do mundo. Olha só, a partir dos avanços da comunicação, é muito mais fácil vamos dizer assim, para as grandes empresas, para as grandes indústrias, para que elas se multipliquem e se espalhem ao longo do planeta. Olha só como isso vai criar, né, sistemas diferentes de controle sobre a produção e, propriamente, de realizar essa produção. Bom, outra coisa importante aqui, ligada a tudo isso,
é que essas áreas gradativamente elas vão se fundindo. Então, quando a gente imagina sistemas de comunicação, pergunta para o seu avô, para sua avó, quando se falava em sistema de comunicação há 30 anos atrás, 40 anos atrás, o que ele imaginava como sistema de comunicação? Telefone, rádio e televisão. Isso era o que a maioria das pessoas entendia por sistemas de comunicação. Telefone, né, que já era uma grande tecnologia, e ter telefone em casa não era para qualquer um. Televisão, onde você fica ali, né, recebendo de uma maneira passiva, só isso. E o rádio também, né, aquele radinho que geralmente o vô levava os lugares e ficava ouvindo assim, beleza? Bom, percebam o quanto isso mudou em relação ao que você pensa como sistema de comunicação. Por exemplo, é muito possível que hoje, agora, olhando aí, né, você olhando para minha cara, você esteja sentado num banco de praça, olhando para o seu smartphone e assistindo essa aula. Bom, olha só que impressionante. Podemos afirmar categoricamente que o smartphone ele é um elemento, um instrumento, uma ferramenta síntese da terceira revolução industrial. Por quê? Porque é um computador de bordo, ok? É um sistema informatizado. É também, ao mesmo tempo, vários sistemas de comunicação. Você tem, além do velho e bom telefone, né? Agora expresso de maneira, né, mobile, que você põe no bolso, né? Pergunta para sua avó se dava para carregar o telefone fixo para qualquer lugar. Não dava. Então você já tem um aparelho celular, que é uma grande tecnologia. Fora isso, você tem as mensagens do aparelho celular, mais as mensagens de todos os aplicativos que você possa ter ligado a esse celular, mais a internet que vai estar conectado a esse aparelho também, e todo um sistema de redes sociais, né, conforme o seu gosto, para entrar para se conectar com pessoas. E o detalhe, agora não é mais só passivo, é ativo também. Você começa a produzir coisa e lançar na internet, você lança também mensagens, você está interagindo muito mais, né, através desse sistema de comunicação, que é também um sistema informatizado. E vamos combinar, né? Pergunta para aquele seu amigo mais velho que viveu os anos 90 e aquele cara que curtia muito informática nos anos 90. Como era entrar num computador lá nos anos 90? O cara tinha que acessar um trem chamado MS-DOS, para depois, através do DOS, entrar no Windows. Geralmente era esse o caminho. Meu, dava um trabalho danado. O cara, para manjar de informática nos anos 90, ele tinha que manjar de vários códigos, acessos, não sei o quê. Ele tinha que agir quase como um programador. E você hoje não precisa de nada disso. Qualquer criança de 2 anos de idade sabe reconhecer cores, né, na tela do seu celular, do seu smartphone, e sabe identificar, né, o que é a cor, que é o negocinho da música, ou o que é do não sei o quê. Quer dizer, ficou muito mais fácil agora. E o fato de ter ficado fácil não significa que dentro da maquininha tudo está simplificado. Não, é extremamente complexo. Significa que se está fácil do lado de fora, alguma coisa está fazendo tudo aquilo que antes era feito manualmente. Quer dizer, está tudo muito mais automatizado. Percebe? Por isso que eu digo que o smartphone ele é um elemento síntese da terceira revolução industrial. Porque tudo aquilo que foi sendo desenvolvido desde os anos 60, principalmente, até os dias de hoje, e que não parou. Repara na flecha, olha só, ela não acabou ainda. Vai acabar quando, professor? Sei lá, né? Sei lá. Até quando a gente vai na dita da terceira revolução industrial. E pode ser que daqui a pouco alguém fale, bom, olha só, aquilo que a gente relacionava à terceira revolução, acabou aqui, sei lá, em 2020 alguma coisa. E aí, 2030 em diante, começa uma quarta revolução, ou sei lá o que vai acontecer com o mundo daqui 10 anos, né? Mas o fato é que a gente ainda está vivendo o processo da terceira revolução industrial. Deu para sacar qual é que é? Bom, vamos avançar um pouquinho mais nessa história então. Bom, olha só,
Para a gente agora juntando as peças, né? Na aula anterior a gente tinha falado lá de sistemas de produção, falamos do Fordismo e falamos do Taylorismo. E agora que a gente está falando de terceira revolução industrial, vamos falar agora de mais um sistema de produção que vai surgir no ensejo da terceira revolução industrial e vai surgir no Japão. Bom, vamos só contextualizar algumas coisas também. Lembra o seguinte, durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão foi inimigo do grupo dos aliados, o mesmo grupo onde estava lá Estados Unidos e também União Soviética. Lembrando que até o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética estavam juntos contra a Alemanha nazista e contra o Japão imperial. Bom, mas aí no final da guerra, né, os Estados Unidos, junto com a União Soviética, vencem, né, o grupo dos aliados vencem e o Japão perde a guerra. Lembra da história das bombas lá atômicas lançadas sobre o Japão, lançadas pelos Estados Unidos. Bom, e aí que logo após a guerra, o Japão então se rende, o imperador japonês se curva diante do general norte-americano que vai parar seu navio próximo ao porto de Tóquio, e a partir dali então se estabelece uma relação já da Guerra Fria, que é uma relação em que os Estados Unidos passam a apoiar o governo japonês. Pô, professor, que esquisito, como que é esse trem? Meu, os caras eram inimigos até ontem, os Estados Unidos mandou 2 bombas atômicas na cabeça dos caras e na sequência eles se tornam aliados? É assim mesmo que funciona a política, principalmente política internacional. Lê um livro lá, manual... Parou, né? Voltando, lê um livro lá que é um manual da política internacional, que é O Príncipe do Maquiavel. Você vai ver como isso é normal. Os caras se matam num dia, no outro dia estão dando abraço, fazendo churrasco. Bom, então o Japão se torna lá um grande aliado dos Estados Unidos no Pacífico, né? E principalmente ali por vários joguetes geopolíticos na Ásia. Enfim, o fato é, o Japão vai se tornar um país super pró-capitalismo no contexto da Guerra Fria e vai receber, né, uma ajuda financeira também dos Estados Unidos para se recuperar. Né? É claro que naquele momento os Estados Unidos queriam o Japão, né, ali, né, devedor para poder continuar sendo, vamos dizer assim, um fantoche norte-americano na Ásia. Mas o Japão vai conseguir se recuperar economicamente muito rápido. Parte disso você aprende na aula de história como o milagre econômico japonês. Bom, no meio desse processo do milagre econômico japonês, os japoneses eles tiveram que inventar uma maneira de se recuperar economicamente. Então, a indústria grandiosa que o Japão tinha sido toda ela destruída durante a guerra. Então, Estados Unidos principalmente vai bombardear muito o Japão durante a guerra. O Japão vai estar completamente destruído, então vai ter que trazer uma indústria aí do zero. Portanto, olha só, vamos lembrar alguns aspectos. Do ponto de vista físico, o Japão está num arquipélago, numa área de encontro de placa tectônica, o chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Significa que, lembrando, toda área em que é encontro de placa tectônica, você tem formação de relevo, formação rochosa, com 0 recursos minerais. Por quê? Porque esses recursos eles demoram para se juntar na natureza e em áreas de encontro, né, o terreno é muito instável, portanto o Japão não tem recurso mineral, que seria a matéria-prima importante para sua indústria. Lembra também o seguinte, uma boa parte da população japonesa, que não é tão grande assim, diga-se de passagem, morreu no processo da guerra. Então o Japão também não tinha muita mão de obra disponível. Veja bem, o Japão tinha tudo para dar errado, né, nesse momento pós-Segunda Guerra. E os caras do nada fazem ali o chamado milagre econômico japonês. Do nada não. Você tem vários elementos aí que compõem, que colaboram com esse processo. Mas, voltando ao meu ponto principal aqui, que é falar de toyotismo, explicar que, no meio de todo esse processo, o Japão ele vai ter que se inventar e inventar justamente sistemas de produção que fossem adequados a toda essa conjuntura problemática que eles tinham. Então, no meio de toda essa história que envolve o processo do milagre econômico japonês, na fábrica da Toyota,
vai se inventar uma nova maneira de fazer carros. Como é que os caras produziam até então? Produziam conforme o modelo fordista. A linha de montagem, produção em larga escala. Mas lembra, a linha de montagem ela era excelente para os Estados Unidos no início do século, em alta produção. Mas ela já tinha dado problema também nos Estados Unidos, lá na crise de 1929. Portanto, qual que era o grande problema da linha de montagem? O grande problema era gerar estoque. Um outro grande problema, precisava de muito operário ali na beira da esteira, para trabalhar cada um com a sua especialidade. E lembrando que aqui que especialista não é o cara que estudou mais, mas é aquele que só faz uma simples operação. O Japão não tinha mão de obra excedente, não tinha recurso para desperdiçar, então o Japão, a partir da Toyota, vai inventar esse sistema que a gente chama aí de toyotismo. Uma frase muito importante, com certeza, na hora do seu vestibular, essa frase vai aparecer no meio da questão, é a história do just in time. Just in time, a gente poderia traduzir por mais ou menos algo como feito na hora, né? Feito na hora por quê? Porque olha só a grande sacada do toyotismo. Lembra que no Fordismo, o anterior, primeiro se produzia e depois se vendia? Tá. No toyotismo é diferente. Primeiro se vende, depois se produz. Como assim? Primeiro, claro, eles têm lá um carro modelo, né? Então, feito uma propaganda, feito ali parte para os acordos de comércio. E aí, em determinado momento em que já há uma demanda de mercado pronta, mesmo que em pequena escala, aí sim a fábrica vai começar a produzir numa velocidade muito rápida para entregar também bem na hora. É como se fizesse a encomenda e aí partisse para a produção. Mais ou menos isso. Por isso que é just in time, feito na hora. Né? Fez a encomenda, aí sim vai começar a fazer. E vai fazer com muita velocidade, sem perder a qualidade. Então, lembra que tem pouca mão de obra. Portanto, os operários do sistema toyotista, eles tinham que ser polivalentes. Significa o quê? Que cada operário dentro do toyotismo, diferente do operário lá do Fordismo, cada operário aqui, ele sabe montar o carro inteiro. Então, ao invés de ter uma linha de montagem, onde o operário fica parado fazendo uma mesma operação, agora, na estrutura do galpão da fábrica, no sistema toyotista, você tem o quê? Uma plataforma de montagem, onde o carro ele fica ali parado. E os operários ficam no entorno desse carro, realizando as operações que forem necessárias. E lembrando, são equipes pequenas, então pouca mão de obra. E equipes pequenas, trabalhando com muita velocidade. É claro que se a gente está falando aqui de terceira revolução industrial, a gente pode entender, por exemplo, que aqui o cara não tem só uma chave de roda que seja manual. Ele já tem, sabe igual os caras da Fórmula 1, que tem aquela parafusadeira que é elétrica, que o cara chega e na hora já parafusou ali um parafuso. Portanto, existe já um ferramentário mais moderno para auxiliar esse operário que tem que produzir com velocidade. Um outro elemento importante para se produzir com velocidade, a questão do salário. Né? Todo o processo de ganho, né, de forma de remuneração para o operário, se dá na medida em que o trabalho é realizado. Ou seja, o trabalho é estruturado a partir de metas de produção. Olha como você já viu isso em outros sistemas da economia moderna. Sei lá, tem loja, por exemplo, né? Ou seja, atividade comercial, que o vendedor ele só vai ganhar se ele bater a meta, se ele vender a partir de certo ponto. Quem inventou essa história foi o toyotismo. Então o operário ele vai, claro, ele pode ter um salário base ali, mas ele vai ganhar mesmo mais volume se ele trabalhar até conseguir fechar uma determinada meta. Vamos pegar um exemplo. Vamos imaginar que numa certa encomenda foram pedidos lá 200 carros. E aí dentro do galpão da fábrica se estruturou em 4 áreas de produção. Então aqui eu tenho equipe A, equipe B,
C e D. E aí, é claro, são 200 com 4 equipes, cada equipe ficou com 50 carros para serem produzidos. Vamos imaginar que os caras têm ali uma semana para produzir 50 carros. E aí o que vai acontecer? Eles vão começar a produzir com grande velocidade, cada pequena equipe produzindo com grande velocidade, sem desperdício de tempo e sem desperdício de matéria-prima também. Então todos os objetos, né, as peças para montar os carros, eles vão estar alocados nessa área, que é uma espécie de oficina de cada equipe, ok? Olha só, uma palavra japonesa para você não esquecer esse conceito do desperdício. Mottainai. Mottainai, em japonês, significa algo, né, uma das traduções mais significativa, a ideia de desperdício. Não desperdiçar tempo, não desperdiçar recurso. Para quê? Para produzir rápido e conseguir bater a meta. Então, a equipe A, por exemplo, pegou lá, tem 50 carros para produzir, os caras vão começar a produzir com velocidade. Vamos imaginar que eles têm ali também uma meta de tempo. Tem uma semana para terminar a produção. Só que no 5º dia, eles já terminaram. Ok, os caras vão ganhar uma bonificação por ter terminado antes das outras equipes. E aí, se eles quiserem, eles podem, inclusive, pegar uma parte que está sendo produzida da equipe que está mais atrasada e começar a produzir também. Porque assim eles vão ganhar mais ainda. Que eles vão ganhar referente àquilo que eles produziram. Bom, o que vai acontecer? Nisso, as equipes vão começar também a competir entre elas. Percebe? O que vai acontecer aqui? Do ponto de vista da organização sindical, por exemplo, ou a ideia de união de classe trabalhadora, isso vai fragilizar os sindicatos, por exemplo. Porque agora o operário japonês aqui, ele não vai estar mais com aquele sentimento de somos todos um, né? E isso para a Guerra Fria era muito importante também. Porque, de alguma maneira, o socialismo está sempre alocado à ideia de que todos os operários têm algo em comum, a questão da consciência de classe. E a consciência de classe pressupõe uma luta de classe. Então, a luta entre quem? Entre o operário e o patrão. Agora, você tem uma situação de chão de fábrica onde o operário está lutando contra outro operário, por uma questão da meta, né? Portanto, se enquadra perfeitamente no pensamento individualista que pressupõe, né, uma das bases ali do liberalismo, ou seja, do capitalismo. Então, olha como isso é importante também ser colocado no plano da Guerra Fria. Né? O toyotismo ele se enquadra muito bem e melhor do que o fordismo, não só enquanto sistema de produção em si, mas enquanto sistema de mudança de comportamento do operário, adequando-o para uma lógica capitalista. E isso vai ser fundamental para o Japão e, é claro, conforme outros países vão ver esse processo acontecendo no Japão, eles vão também, assim como era feito com o fordismo, quando aconteceu só nos Estados Unidos, o toyotismo ele vai também ser propagado em outros países, né? Países capitalistas, é claro. Bom, então, resumindo, no toyotismo você tem o quê? Uma estrutura, né, onde primeiro se vende e depois se produz com velocidade, por isso just in time. Os operários eles não estão mais na linha de montagem, agora eles são polivalentes e trabalham em equipes que disputam entre si, né, disputam com outras equipes por ver quem produz mais e produz através da ideia de metas sem desperdício. Tudo bem, gente? Então, por hoje, a gente fica, né, com o toyotismo. Na próxima aula, a gente volta com outro sistema de produção. Até mais!